Então, galera, o nosso país tem passado por grandes transformações e uma delas é a luta aí dos transexuais para pelo menos conseguirem utilizar o banheiro feminino, né? E isso já está no STF, né? É uma causa muito importante para eles, né? Até porque eles se sentem constrangidos de estar no banheiro masculino, né? Eu acho que eles seriam se sentiriam mais constrangidos e às vezes até agredidos por pessoas que você sabe que no Brasil o preconceito ainda é muito grande, né, nessa questão. E já está aqui algumas pessoas alegam certas questões, né? O nosso Brasil ele precisa estudar um pouco, ele precisa ouvir o STF, pessoas que são magistradas, pessoas que são capacitadas em leis, né? Não é uma pessoa que é uma pessoa que são pessoas que já julgaram muitas causas, gente, entende? E então eles têm o entendimento sobre as questões, né? Não podemos negar isso. E algumas pessoas, até teve uma menina aí na internet que ela achava errado o transexual frequentar um banheiro feminino porque a filha dela tinha 15 anos e poderia sofrer algum abuso. E onde já se viu que algum transexual abusa de uma criança? Pelo contrário, o transexual não gosta de mulher, né? Não gosta, gosta do sexo oposto, se você for ver desse lado. Então, não há casos, como o ministro Alexandre, como é que é? O ministro, o Henrique Barroso, né? O ministro Henrique Barroso alega, não existe casos disso, tá? Não existe caso. Agora, o transexual no banheiro masculino pode sim sofrer agressões, né? Se você não tem um banheiro específico para eles, né? E agora tem a criação do banheiro neutro, que é o banheiro para as pessoas que não são transexuais, mas são do sexo diferente do masculino e feminino, se acham diferentes, né? Então existe o banheiro neutro para essas questões. Mas na questão do transexual é diferente, porque ele está transformado, ele se sente mulher, ele tem que ter os direitos dele também garantidos, né? Porque as pessoas, até ao ponto que eu sei, as pessoas têm direito de ser o que elas querem ser, mano. Não tem questão ideológica, não tem questão religiosa que possa modificar isso, tá? Só que é uma discussão que a gente tem tinha muita dificuldade. Até vi o ministro Alexandre, o ministro Henrique Barroso, esclarecer certas questões que o povo brasileiro precisa realmente de falar de questões étnicas, né? Questões de racismo, questões de homofobia, até porque eles sofrem muitas violências no mundo, né? Tem gente que não aceita, o cara não aceita nem sentar do lado numa condução, o cara se puder fazer alguma coisa contra a vida daquela pessoa, acaba fazendo mesmo. E realmente é o que isso são fatos comprovados, tá? E as pessoas pensam, o cara que defende é porque gosta, ou porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente defende a figura humana, sabe? O sentimento humano. É isso que a gente precisa entender. Tá além do que você acha, do que você acha, não, do que você quer para a vida, tá? Então, se eles se sentem mulher, eles precisam ser respeitados quanto a isso. Mas a mulher, minha filha de 15 anos vai estar no banheiro, vai sofrer abuso. Quando isso, gente? Quando que você vê isso? Pelo contrário, essas pessoas nem. Pode acontecer algum caso? Pode sim acontecer, mas pô, isso é irrelevante. Você não pode julgar uma situação por várias pessoas. Outra questão, mas o homem pode se disfarçar de transexual, que também isso pode acontecer? Pode. Só que, e como o ministro Henrique Barroso disse, existe leis para punir isso. Existe leis, né? Existe leis para essa punição. E eu fico com a decisão do juiz porque o cara é um magistrado, o cara é capacitado naquilo. Tá? A gente não pode ficar pegando opinião de youtuber, de pessoas da internet e achar que eles são. Os caras nunca julgam uma causa, os caras não estudaram para leis. Os caras, sabe, a gente tem que pegar pessoas estudadas, a gente tem que entender uma coisa. O cara é PhD em teologia, ele merece alguma credibilidade quando fala de Bíblia? Sim.
O cara é PhD em teologia, ele é um doutor em teologia. O cara é um ministro do STF, ele não é qualquer pessoa, gente. Sabe? Então, quando a gente for analisar as coisas, a gente tem que ver que não são qualquer pessoa. Agora, existem questões também na questão judicial que a gente discorda. Por exemplo, um juiz fazer um monte de besteira na vida e se aposentar com 60 mil reais, ou até mais. Isso eu não concordo, entende? Então tem muitas coisas que o país precisa discutir, né? Precisa dar conhecimento, né? Porque muita gente não conhece. Então se a gente não pega aqui na internet, tem interesse de estudar, buscar conhecer, a gente acaba de repente na vida tratando errado certas questões, né? Então aqui no caso eu fico com a opinião do ministro Henrique Barroso. Eu tinha feito um outro vídeo, só que tem muitos vídeos e acabo me perdendo. E não tinha pesquisado muito acerca desse assunto, né? Então já está aqui um recurso. Alguns cristãos não vão gostar, problema é de vocês. Eu sou cristão também e não estou aqui para gostar de opinião A ou B, não. A gente tem que ir pela sensibilidade, a gente tem que ir pela questão do respeito ao próximo. Entende? Independente do que você acha de como é a vida da pessoa, a pessoa tem direito de ser do que é. Jesus nunca te respeitou isso. Você nunca viu Jesus forçando as pessoas a lhe seguir. Você nunca viu Jesus te respeitando nada desses conceitos. Pelo contrário, é amar o próximo com a ti mesmo. O próximo é até seu inimigo. Até seu inimigo é seu próximo que você tem que amar. Quanto mais essas pessoas que não te fazem mal algum, né? Não te fazem mal nenhum. Então as pessoas pensam assim, não, se a gente ficar dando muitos direitos para eles, eles vão abusar desses direitos. Mano, eu sei que existe gente que abusa desses direitos, ainda mais nessa era de internet, mas isso é irrelevante. Nem todo mundo é assim, que eles precisam ter o direito respeitado, porque se imagina, aí o cara é um transexual, o cara vai no banheiro masculino, aí ele sofre agressões, sofre coisas. E ali você às vezes vê o cara que fez aquilo não ter nem ser incriminado. Tem leis para isso também, mas não ser tão responsabilizado como deveria ser, né? Porque ali entra muitos crimes juntos ao mesmo tempo, né? Fora os assassinatos. Tem gente que acha que porque o cara é um transexual que trabalha na rua, ele tem que ser espancado, ele tem que ser assassinado, ele tem que ser. As pessoas têm que passar a perna nele. Agora, existe casos de pessoas que trabalham na rua que realmente roubam os outros. Existe. Que bota coisa na bebida dos outros, mas você não pode julgar todas as pessoas por um fator ali ou aqui. Você não pode fazer isso. Porque aí você se torna uma pessoa preconceituosa. A gente está falando de uma questão que envolve a todos, não uma minoria, que envolve a todos na situação. Então fico com a decisão do Alexandre de Moraes, independente do que vão achar, né? E pessoas que são públicas, cara, tem que evitar de dar certas declarações, de pensar antes de dar essas declarações, né? Ah, é minha opinião, é sua opinião, tudo bem, você tem direito de ter a sua opinião, mas estude um pouco sobre o que você está falando. Analise, porque na internet é assim, é de supetão. É de supetão. A pessoa vai lá, pensa uma coisa, vai lá e publica. Isso acontece com você, isso acontece comigo. E depois você não sabe nem onde está o vídeo. Né? Não pode ser dessa forma. Tem que pensar, tem que estudar. Antes de falar de um assunto, estude, reflita, vê qual é o impacto disso na sociedade, qual é o impacto disso até no seu canal aí, né? Porque tem gente que fala muitas coisas para agradar o seu público, né? E nem sempre o público está certo, né? Então, gente, vamos raciocinar.